Olá, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou a evangelista Patrícia. Eu quero pedir para vocês deixar o seu like, o seu comentário a respeito da passagem que nós estamos lendo. Hoje nós vamos entrar em Ezequiel, capítulo 22, que é a continuação do capítulo 21, né? Aqui está mostrando no capítulo 21 as abominações de Jerusalém. Gente, nós sabemos que hoje está pior, pior mesmo. Nós sabemos que as pessoas não estão nem aí, nem aí. E aqui no capítulo 21 de ontem, Deus falou que o justo e o injusto ia pagar pelo pecado. A espada do Senhor corta dos dois lados, né? E aqui ele falou assim, olha, no capítulo 20, esse versículo, né, o sumário indica que é por amor do nome de Deus mesmo que Israel será restaurado devido aos seus maus caminhos e atos corruptos. Quando Deus tiver terminado, eles irão saber que Ele é o Senhor. E aí, no capítulo 21, encerra no verso 32, dizendo assim: o fogo servirá de pasto, o teu sangue estará no meio da terra, e não virás em memória, porque eu, o Senhor, o disse. E, e continuando aqui no capítulo 22, está nos dizendo o seguinte: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faz-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E fala assim, Ezequiel, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo. Os que fazem ídolos contra si mesmo, que faz ídolos contra si mesmo para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpado, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste chegar os teus dias e vieste ao fim dos teus anos. Por isso eu te fiz opróbrio das nações e escárnio de todas as terras, de tanto que Israel pecou, de tanto que Jerusalém pecou, ela serviu de escárnio. E Deus falou assim: olha, vocês desprezaram o pai e a mãe, desprezaram em ti, para que desprezar o estrangeiro, oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva. As minhas coisas santas desprezastes, e os meus sábados profanastes. Então, eles quebraram toda a aliança, né? Aqui no capítulo 22, Deus, ele. Quando fala assim, essa cidade que ele chama de cidade sanguinária, ele está falando da cidade de Jerusalém. E aqui no 22:3, no versículo 3 do 22, dois tipos de pecados são enfatizados aqui. A injustiça social, que nós sabemos que o mundo comete essa injustiça social até hoje. Até hoje comete. É, eles não olham os órfãos, né? Os pobres na rua. Gente, eu não aguento, eu fico arrasada quando eu vou à cidade de Belo Horizonte. Tanta gente na rua, tanta gente dormindo na rua. É muito triste, né? Então, dois tipos de pecados são enfatizados aqui: a injustiça social, expressa pelo derramamento de sangue no meio dela, e a idolatria, a fabricação de ídolos. E com isso até a natureza também ia ser queimada também, né? Eles faziam ídolos e adoravam. O estrangeiro, o órfão e a viúva têm posição elevada na ordem, na ordem social de Deus. E aqui está falando no 22:8, versículo 22:8, que profanastes o sábado, porque Deus separou o sábado para eles estarem adorando ao Senhor. Então ele falou assim: os meus sábados, o sábado foi dado como um sinal para Israel,
A sua observância era considerada tão importante quanto guardar as leis do Senhor. Agora, a observância maior é observar a palavra do Senhor. E Jesus é a nova aliança, porque o sábado simbolizava a aliança. E Jesus ele veio também para ser Senhor até do sábado, de todos os dias, sabe? Então agora todos os dias nós devemos guardar todos os dias. E aqui também, gente, está escrito assim que 22:18, em escória de prata se tornaram. Jerusalém é descrita como uma fornalha também em Isaías 1:21 e Jeremias 6:27-30. As pessoas são descritas como resíduos sem valor deixados de lado no processo de fundição. Após o metal desejado ser extraído, nada é deixado para ser refinado. E no capítulo 22, do 23 até o 31, todas as classes de sociedade são escolhidas para o castigo. Seus profetas, seus sacerdotes, seus príncipes e o povo da terra. Todos, igual o juízo de Deus virá para o sensato e o insensato, para o justo e para o injusto, tá? E no 22:30 está escrito assim: e busquei dentre eles um homem, provavelmente não apenas qualquer homem, mas sim um rei que lideraria o povo na retidão. Mas ninguém foi achado. Ninguém foi achado, né? E aqui tá falando assim, olha, no 22:30, tá falando intercessão na batalha espiritual. Este é um dia triste na história de Israel, quando Deus manda Ezequiel profetizar contra os pecados de Jerusalém, declarando que ele não tem outra escolha a não ser castigar essa nação que escolheu pecar. Esse capítulo descreve a condição que deteriora tão vergonhosamente que Deus até brada. Basta! Então Deus faz uma declaração surpreendente. Isso poderia ter sido evitado se somente um intercessor tivesse estado diante dele a favor do povo. Não achou nenhum intercessor, gente. Tivesse estado diante de Deus a favor deles. Ele diz sucintamente: busquei dentre eles um homem. O texto diz: e busquei dentre eles homem que estivesse perante mim por terra. Deus não achou ninguém. Isto claramente identifica essa passagem como intercessão. Nenhuma frase na Escritura descreve mais precisamente o trabalho de um intercessor do que a frase estivesse perante mim por esta terra. O intercessor sempre vem perante Deus a favor dos outros. Também significativo é a dupla responsabilidade do intercessor. Ele não somente faria um muro que sugere que ele restauraria a brecha causada por o inimigo, mas ele também estaria na brecha ou tapando aquela brecha contra o inimigo através do processo da construção. Então, gente, aqui ele não achou ninguém, né? E aqui ele encerra assim, sabe? Os seus príncipes, no meio deles, são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Esses seus profetas têm feito por eles reboco de cal e não aduba, vendo a vaidade, predizendo-lhe mentira e dizendo, assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprime gravemente, e andam roubando e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprime. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando, intercedendo, estivesse na brecha perante mim por esta terra.
para que eu não a destruísse, mas ele não achou ninguém. Precisamos ser intercessores, irmãos. Precisamos buscar o Senhor, né? E Deus ainda fala que aqui no verso 31, por isso eu derramei sobre eles a minha indignação como o fogo do meu furor, os consumi e fiz que seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Então, que vários pecados a nação cometeu. Deus falou que não era para os homens terem relação com as mulheres na época da menstruação. Hoje não é pecado, mas é desconfortável, né, gente? Mas naquela época era pecado e tudo, e eles cometiam esse pecado. Eles cometiam traição, idolatria, roubo, avareza, exploração do pobre, da viúva. Nós temos que ser justos em nome de Jesus. Amém? Esse é o capítulo 22.